Olá, estamos de volta para a nossa lição de quarta-feira. Lamparina e cesto. Qual foi a ênfase de Jesus na parábola da lamparina? Marcos 4, 21 a 23. Bem, antes eu vou responder a pergunta de terça sobre Isaías 6, 9 a 12. Lembram? Então, existem dois tipos de profecias, as condicionais e apocalípticas. As condicionais dependem das condições ora colocadas. Vocês lembram do caso de Jonas sobre Nínive? Foi profetizado que a cidade seria destruída, porém, o rei e o povo se vestiram de pano de saco e se arrependeram. E a cidade não foi destruída, e Jonas ficou muito zangado. Bem, todos conhecem essa passagem. Já a profecia apocalíptica, ela vai acontecer independentemente das condições, por isso ela é apocalíptica. Bem, mas aqui no caso de Isaías 6, 9 a 12, Judá e Jerusalém seriam destruídas e ficariam desertas. Se trata da invasão da Babilônia e o povo que foi espalhado pela terra. Mas restariam um pequeno grupo de remanescentes, de onde veio a semente do remanescente, que é o Messias, Jesus Cristo, que veio de Judá. Mas por quê? Deus por muitas vezes pediu que seu povo se arrependesse de seus pecados, abandonar a adoração a outros deuses, mas eles estavam surdos e alguns ouviam, mas logo voltavam a se prostituir. Então Deus manda Isaías avisar o povo. E ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais perceberão. Bem, aqui significa, por exemplo, se você tem um filho e diz para ele não subir numa árvore, que ele pode cair, e avisa isso várias vezes, mas o menino é teimoso, e ele continua subindo escondido e vai lá, ele quer subir na árvore, então você diz para ele: vai, pode subir. Daí ele cai. Aí ele aprende com a queda. Entenderam? Assim disse Deus: vocês não querem voltar para mim? Preferem adorar outros deuses e viver em pecado? Então vão. E ele retirou sua proteção. E a cidade foi invadida pela Babilônia. Foi destruída, tanto Jerusalém e depois Judá. E vieram as consequências. Você não acha que está acontecendo o mesmo nos dias de hoje? O povo de Deus prega a palavra de Deus, mas ninguém ouve. E os que ouvem, logo se perdem nos prazeres mundanos. Ainda temos os escarnecedores, mas sabemos que logo a porta da graça vai se fechar. E então não terá mais volta. Bem, então nós voltamos para a lição de quarta. E respondendo à pergunta 5, a luz da verdade em Cristo deve ser erguida bem alto para iluminar a casa, ou seja, toda a terra. Pois aquele que tem a luz da palavra de Deus vai iluminar a outros, que são os frutos da luz. Vamos ler Marcos 4, 21 a 22, na nova versão transformadora. A parábola da lâmpada. Em seguida, Jesus lhe perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sob um cesto ou sob uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada no pedestal, de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça com atenção. Bem, Jesus usa figuras diferentes para ensinar a mesma lição. Os corações férteis assemelham-se a lâmpadas luminosas. É a palavra de Deus que produz brilho nas vidas ao estabelecer sua influência nelas. A palavra é simbolizada pela semente e também pela lâmpada. Os rabinos estavam escondendo
aquela palavra debaixo de um sistema elaborado de tradições humanas e ações hipócritas. Hoje muitas pessoas ainda escondem a palavra debaixo do alqueire, que é o cesto, e da cama, símbolos do lucro e do prazer. Jesus fala sobre essa parábola para esclarecer o que havia dito nos versículos 11 e 12. Ou seja, a verdade não é para ser escondida. A lâmpada deve voltar a brilhar com todo o seu esplendor e não para guardar para si mesmo, pois vai acabar se apagando sua memória por falta de praticá-la. Voltará a ficar em trevas, mas deve ser anunciada bem alto, para que todos possam ouvir e ser iluminados, gerando frutos de luz. É o mistério que deve ser revelado e não escondido. E nós temos aqui a pergunta 6. Se temos uma grande medida de fé, Deus nos dará grandes medidas de bênçãos. Vamos ler Marcos 4, 24 a 25. E então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos. Ainda mais lhes será acrescentado, pois os que têm, mais lhes será dado. Mas os que não têm nada, até o pouco que têm, lhes será tirado. Aqui Jesus se refere para não julgar, pois com a mesma medida que julgar, será julgado. Mateus 7, 1, 2. Não a julgar as suas ações se são boas ou más, porque somente Deus é competente para julgar os seres humanos, porque somente Ele pode conhecer os pensamentos íntimos dos homens. Devemos ser cautelosos no julgamento alheio. Uma pessoa bondosa tem prazer de dar crédito a quem merece crédito. Por outro lado, se a disposição é maldosa, ela desenvolverá o hábito de julgar com severidade. Mateus 7, 1 a 6. Na verdade, nós vemos nos outros o reflexo do nosso próprio rosto. Nós colhemos o que plantamos. Ora, se nós plantamos bons frutos, colheremos bons frutos, frutos de alegria, e a alegria é tanta que até as pedras sorriem para nós. Mas se plantamos maus frutos, colheremos maus frutos. Nós colhemos aquilo que plantamos. O princípio de uma vida bem-sucedida é fazer o bem, sem nada pedir em troca. Se der uma esmola com a mão direita, não deixe que a esquerda saiba, pois Deus que está no alto vê a medida que serves, e muito te dará. Bem, você sabe qual é a metáfora da parábola do grão de mostarda? Você quer saber? Então não perca a lição de quinta-feira. Até amanhã, se Deus permitir.